Atualmente, estima-se que 10 milhões de americanos sofrem de osteoporose, causando mais de 1 milhão de fraturas anualmente, incluindo centenas de milhares de fraturas de quadril, uma razão comum para as pessoas acabarem em asilos. Muitas mulheres mais velhas dizem que elas preferem morrer do que quebrar seus quadris e acabar em um asilo. O osso é um órgão vivo e dinâmico que é constantemente renovado por meio de um processo de remodelagem e modelagem, envolvendo quebra de ossos por células que destroem ossos, chamadas osteoclastos, e formação de ossos por células que constroem ossos, chamadas osteoblastos. Osteoporose é causada por um desequilíbrio entre perda óssea e ganho ósseo, mais comumente relacionada a mudanças hormonais que ocorrem durante a menopausa. Será que podemos fazer algo para ajudar a equilibrar a balança de volta a favor dos ossos? Há uma variedade de compostos específicos em alimentos vegetais que parecem promissores, mas isso é baseado em estudos in vitro como este, no qual eles basicamente apenas pingam compostos de plantas em células de osso e em uma placa de Petri, e observam um aumento em células que constroem ossos, ou uma queda em células que destroem ossos. Mas não importa o quanto as pessoas gostem de molho de cranberry, elas não vão injetá-los em suas veias. Para que fitonutrientes alcancem o osso, eles primeiro precisam ser absorvidos pelo trato digestivo, para chegar na nossa corrente sanguínea e sobreviverem à filtragem do fígado antes que possam circular para o nosso esqueleto. Então, o que seria bom é um estudo chamado ex vivo, no qual você pega algumas pessoas, as alimentam ou não, e depois tira-se amostras de seu sangue após algumas horas. E então, pinga-se seu sangue em células ósseas e se observa se há alguma diferença. Mas nada assim havia sido tentado até este estudo em 2011. Normalmente, o Dr. Greger não fica impressionado por estudos patrocinados por empresas de marketing que pagam por estudos como este, que descobriu que comer amêndoas melhorou a distância de ciclismo e desempenho atlético comparadas com biscoitos. Mas este estudo foi bastante brilhante, o que não surpreende uma vez que foi realizado no laboratório mundialmente famoso do Dr. David Jenkins. Houve um estudo populacional que sugeriu que comer amêndoas pode proteger contra a osteoporose. Então, eles podiam ter apenas pingado extrato de amêndoas em células ósseas, mas isso não testa todo o alimento. Em vez disso, você pode tratar células ósseas com o sangue obtido de doadores que se alimentaram com o alimento inteiro, para testar diretamente os efeitos desses alimentos em nível celular. Então, eles expuseram osteoclastos humanos, os destruidores de ossos, a sangue obtido antes e 4 horas após as pessoas comerem um punhado de amêndoas. Mas espere um momento, antes de mostrar os resultados, se você comesse um punhado de amêndoas todos os dias, você não ganharia peso? Isso são quase 200 calorias. Então vamos descobrir. Se você adicionar um punhado de amêndoas, cerca de 35 amêndoas no lanche, além da dieta normal de mulheres no café da manhã, e dissesse para elas comerem o quanto quisessem de almoço e de janta naquele dia, as pessoas comem menos. Na verdade, comem tão menos que elas cancelam as calorias das amêndoas. Todas elas comeram o mesmo café da manhã. Depois 0, 173 ou 259 calorias em amêndoas como lanche. Depois comeram tanto o almoço quanto quiseram, mas as amêndoas pareceram saciar tanto que elas comeram menos no almoço e no jantar. Tão menos que no final do dia não havia diferença significativa no consumo calórico total entre os 3 grupos. Parte da razão pela qual as pessoas não tendem a ganhar peso ao adicionar nozes às suas dietas pode ser porque terminamos eliminando quase 1/3 das calorias no banheiro, porque nós não mastigamos bem o suficiente. Isto é a razão porque pensamos que há tão menos gordura na nossa corrente sanguínea depois de comermos amêndoas inteiras comparado com a mesma quantidade de óleo de amêndoas extraído das nozes. Mas enfim, eles queriam ver se conseguiam suprimir a atividade
atividade das células que destroem nossos ossos. E eles descobriram que plasma sanguíneo obtido depois do consumo de amêndoas inibe a formação de osteoclastos, sua função e expressão genética, oferecendo evidências diretas para apoiar a associação entre consumo regular de amêndoas e uma redução no risco de desenvolvimento de osteoporose. Eles também tentaram antes e depois de outras refeições, como arroz ou batatas, apenas para ter certeza que não era apenas um efeito de comer em geral. E não, o efeito protetor pareceu específico às amêndoas.